Oi, pessoal. O Câmara Aberta está começando e a pauta do dia é nutrição. Em um relatório recente, a Organização Mundial de Saúde afirma que carne processada, como presunto, bacon, salsicha, causa câncer. Há alimentos com excesso de sal também que podem causar uma série de doenças. E todos eles estão bem ao nosso alcance, nas prateleiras dos mercados. A gente vai conhecer melhor quais são eles agora. E ainda aqueles produtos da moda. Todo mês tem alguém dizendo que um determinado alimento faz milagres. A gente discute tudo isso no programa de hoje. Para esclarecer o assunto, estamos recebendo a nutricionista Camila Bonifácio. O Câmara Aberta está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara Aberta. Camila, bem-vinda à TV Câmara mais uma vez. Muito bom recebê-la. Obrigada pelo convite. Vamos começar falando então dessa questão do relatório da OMS, que eles não trouxeram uma grande novidade não, né? Já se suspeitava que esses produtos não faziam tão bem, mas agora oficialmente eles foram incluídos ali nos cancerígenos. Um alerta importante, né, Camila? Com certeza, até porque muitos desses alimentos são constantemente utilizados no dia a dia da população, inclusive em pessoas que fazem dieta, como o peito de peru, o blanquê de peru, são bastante utilizados na nossa mesa. E eles, graças a Deus, agora foram considerados como alimentos cancerígenos porque eles contêm muitos aditivos, muitos conservantes, como nitrito, nitrato, o glutamato monossódico, que é um realçador de sabor, que são utilizados não só nesses alimentos, mas como muitos outros alimentos industrializados que são consumidos, inclusive, por crianças, e eles são extremamente cancerígenos quando são ingeridos por nós. A gente, de fato, no dia a dia, um presunto, uma salsicha, a gente acaba incluindo ali, né? A gente deve encarar como, assim, retirar com moderação ou, se possível, evitar mesmo esses alimentos na nossa alimentação? Olha, eu acho que você deve cortar completamente. Agora, claro que a gente tem que ver de pessoa por pessoa. Tem gente que é acostumado a consumir esse tipo de alimento diariamente. Então, eu acho que tentar tirar completamente fica mais difícil. Nesse caso, eu acho que a gente deve ir tirando com moderação, tirando aos poucos. Agora, quem não tem o costume de consumir ou consumir uma vez ou outra, eu sou a favor que seja cortado completamente. Até porque não tem nenhum benefício, esse alimento não tem nenhum tipo de nutriente, então não tem necessidade de estar sendo consumido. Agora, há dietas, por exemplo, eu comentava com você antes de começar a gravar, eu já fiz dieta bem regrado mesmo, vindo do profissional, e que um peito de peru, por exemplo, é incluído ali num café da manhã ou num lanche. Essa visão está modificando, ainda tem profissionais que incluem esse peito de peru, porque imagino eu que entra aí nas carnes processadas, né? Claro que sempre existem alguns profissionais que ainda utilizam, mas também não vejo a necessidade de utilizá-lo. A quantidade de proteína que ele tem não é tão alta o suficiente, tem como ser substituído por outros alimentos e ele vem com a mesma quantidade de sódio de um alimento processado, com a mesma quantidade de aditivos. E o sódio, Camila? A gente tem até aí uma figura com vários exemplos de alimentos onde a gente encontra excesso de sódio, né? Quais os principais que você destaca para a gente, que a gente tem que evitar? Então, com certeza, o macarrão instantâneo, principalmente pelo alto consumo dele por crianças. Além do sódio, ele também tem um realçador de sabor, glutamato monossódico, que foi o que eu falei, que também é extremamente cancerígeno. O hambúrguer, o caldo de carne também, com certeza, não tem a necessidade de ser utilizado. Existem muitas formas de temperos naturais que podem se utilizar para dar algum tipo de sabor à comida, não precisa ser um industrializado. A salsicha e a mortadela. Mas exatamente os alimentos que são processados. A gente tem ali também alguns alimentos doces nessa figura que a gente nem imagina que tenha sódio dentro deles, né? Porque o sabor é doce, a gente não suspeita. Mas tem também, é isso? Tem também. Até porque o sódio é uma forma de conservação dos alimentos industrializados. Então, todo alimento que for de prateleira, ele vai ter uma quantidade de sódio para que ele mantenha aquele prazo de validade ali. A gente tem a impressão, Camila, que não vai faltar o que a gente se alimentar, quando a gente começa a ler. Isso não pode por isso não pode por isso. Como é que se busca hoje em dia uma alimentação mais saudável? A gente deve começar por onde?
Na verdade, a gente tem que perceber que o que a gente deve se alimentar tem que estar cada vez mais próximo da terra, digamos assim. Eu gosto de dizer assim, quanto mais natural, melhor. Então, quanto mais você fizer sua feira, numa feira livre, mais saudável você vai ser. Quanto mais distante você ficar de um supermercado, dos industrializados, melhor vai ser. Da última vez que você esteve aqui, até eu te perguntei sobre a alimentação dos nossos pais, dos nossos avós, que tinha mais inhame, macaxeira, tinham essas coisas mais regionais. Até hoje são tidas como boas opções, é isso? Com certeza. Claro que vai depender da forma de preparo, mas com certeza são as melhores opções. Bacana. Eu vou chamar aí também algumas figuras de alimentos que entram em moda. Passa um mês em moda e tem gente que compra aquilo como uma verdade, que vai emagrecer em 2 semanas, enfim. Vamos ver qual é o primeiro alimento, vamos ver o que é que a gente tem aí. A gente tem a aveia, na verdade, o primeiro alimento. De maneira geral, fala-se muito bem da aveia, né? Para o intestino, tudo. Tem alguma recomendação negativa ou não? Não, a aveia é sensacional, a não ser que aquele paciente ele seja intolerante ao glúten. E aí a gente recomenda que, se for consumir aveia, seja uma aveia sem glúten. Mas fora isso, a aveia é riquíssima em fibras, em beta-glucanas, são excelentes para melhorar o funcionamento do intestino, também para diminuir colesterol, é muito boa para a saúde. Bacana. Vamos ver mais um. O que é que a gente tem aí? Cereal matinal. O cereal é interessante pelo seguinte, eu já li, porque muita gente questiona, é do milho, então é uma fonte importante de carboidrato também, mas eu já li que esse específico, tem uns até que vem projeto biquíni, projeto verão, não sei o quê, mas se a gente vai nos ingredientes, tem tanto açúcar, tem tanta coisa que parece não ser uma boa opção, é isso mesmo? Infelizmente eu não estou com o produto aqui para poder mostrar, mas se você for olhar os ingredientes, tem o milho, mas tem o açúcar, vai ter o sódio, com certeza, para poder ter a conservação, vai ter algum tipo de gordura vegetal, de óleo vegetal, então também está dispensado. Ô Camila, e tem disso, tomando como exemplo esse cereal matinal, existe uma indústria meio que fake, falsa, tem um fit ali, ou vende a barrinha de cereal como sendo uma super opção, e que a gente tem que aprender, na verdade, a ler rótulos, né? Senão a gente vai ser enganado por essa indústria. Com certeza. Muitos produtos dizem ser integrais e, na verdade, não são. Basta você ler o rótulo que você vê que o primeiro ingrediente não é uma farinha de trigo integral. É aquelas farinhas ricas em ferro e ácido fólico, a farinha branca mesmo. E fora isso, alguns que até são integrais de verdade, que o primeiro ingrediente é uma farinha de trigo integral, mas o segundo já é um açúcar. Então também não vale a pena. Claro que eu digo assim, para você não cortar completamente da sua vida, mas não para tornar uma rotina. Não vale a pena para a sua saúde e nem para caso você queira atingir algum objetivo estético. Isso que você fala do primeiro ingrediente, para quem não sabe ainda, a ordem que vem descrita, os ingredientes, é a quantidade que contém é o que ali, tem isso? na maior porção. O primeiro ingrediente vai ser um ingrediente que vai ter em maior quantidade naquele produto. E assim sucessivamente. Então, se você está comprando um pão integral, que o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida, é gato por lebre. Exatamente. Ali, né? Tem mais farinha branca do que farinha integral. E alguns produtos ainda têm a ousadia de botar integral e nem ter a farinha integral ali. Então, tudo é questão de realmente ler rótulo. Bacana. Vamos ver mais fotos de alimentos. O que é que a gente tem aí? Eu até não conheço. Isso é chia ou quinoa? Não sei. É a chia, é a semente de chia. O que é chia? Para que serve? Então, a chia, digamos que está junto ali com a aveia, com a quinoa, com o amaranto. Ela surgiu também como um alimento da moda, que muitas pessoas diziam que ia emagrecer, mas também não é bem assim. Todos esses alimentos da moda que vêm com essa proposta de emagrecer, não é que eles vão fazer milagre. Eles ajudam no processo de emagrecimento porque, como tem muitas fibras, melhora o funcionamento do seu intestino, o funcionamento gastrointestinal. Mas, claro que ele vai ajudar a emagrecer junto com toda uma alimentação regrada. Bacana. Tem mais um alimento aí, acho que é o Goldberry, é isso? Eu até brincava aqui com a Camila antes de começar a gravar, que meu pai em casa tomou esse Goldberry, leu em algum lugar que emagreci, tomou aquilo como uma verdade, passou um mês inteiro com o Goldberry na alimentação, mas não modificou em absolutamente nada a alimentação, só acrescentou o Goldberry. Não vai adiantar, Não vai adiantar, com certeza. O Goldberry é uma fruta realmente muito rica nutricionalmente, tem muitos antioxidantes, tem muita vitamina C, mas se não for junto de uma alimentação regrada, não vai adiantar de nada. Isso é importante a gente reforçar pelo seguinte, tem muita capa de revista toda semana, todo mês, que trazem também esse alimento milagroso. Chá seca a barriga, farinha seca a barriga. Farinha seca a barriga.
Pode ser um perigo, às vezes, até, Camila, alguém tomar aquilo como uma verdade absoluta e pular refeições, passar a tomar só um shake, só aquilo. O que é que pode acontecer com a pessoa? Pode, com certeza, porque ela pode ficar subnutrida, digamos assim. Ela pode parar de consumir alguns alimentos que são ricos nutricionalmente, passar a consumir, por exemplo, chá, que é um tipo chá e shakes, que são tipos de alimentos que muitas pessoas passam a consumir e deixam de consumir os alimentos de verdade. E aí pode, com certeza, ter alguma deficiência de alguma vitamina ou de algum mineral. Fora que não faz uma reeducação alimentar. Então, aquele tipo de alimento não é sustentável para ele consumir por toda a vida. Então, ele vai consumir por um determinado tempo, mas depois que cansar, vai voltar a comer normal. E, com certeza, vai engordar tudo aquilo que perdeu. Se não engordar até o dobro, né? Por falar em engordar e emagrecer, a gente explicou isso também da última vez que você esteve aqui, é importante reforçar a questão da composição corporal. Às vezes você está se exercitando, está numa dieta e está mantendo ali na balança os mesmos 70 quilos, por exemplo. 1 mês, 2 meses, não saiu de 70 quilos. Mas há uma composição corporal que pode estar mudando e você está até mais magro, mesmo estando pesando 70 quilos, é isso? Como é que funciona? É verdade, porque assim, o nosso organismo tem a quantidade de gordura, tem a quantidade de músculo, tem a quantidade de líquidos, fora os órgãos e outras partes. Mas aí, quando a gente está fazendo algum tipo de atividade física, principalmente alguma que promove um aumento de massa muscular, acontece muitas vezes da gente perder a quantidade de gordura, mas está ganhando músculo. E aí, na balança, a numeração não muda muito. Mas aí, para quem não entende muito isso, realmente fica muito preso à balança e sempre acha que não está emagrecendo. E algumas pessoas chegam até a desistir, se desestimular, achando que não está adiantando de nada. Mas, na verdade, o que a gente tem que se importar é com a composição corporal. Por isso que é tão importante fazer uma avaliação física antes e após. Eu gosto de fazer após 1 mês, porque é um tempo que dá para ter uma mudança e também o paciente não desestimular. Mas está fazendo essa avaliação mensalmente. E o espaço que a gordura ocupa no corpo é maior do que o que o músculo ocupa, né? A gente já mostrou algumas vezes a foto aqui. Eu vou dar um exemplo com esse papel que eu estou na mão. Vamos dizer que isso sejam 2 quilos de gordura. 2 quilos de músculo seria isso aqui, ó, vamos dizer. Então, você está pesando a mesma coisa, caso tenha substituído 2 de gordura por 2 de músculo, mas teu corpo tá de fato mais magro, porque o músculo ocupa menos espaço, né? Daí a importância de não ter só a balança como referência. Exatamente. É isso. Eu vou chamar um intervalo aqui rapidinho, a gente volta comentando sobre outros alimentos. A gente vai entender também o que é índice glicêmico e carga glicêmica, que é importante a gente ter esses 2 conceitos para ter uma alimentação saudável. Fica por aí que a gente volta já. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Microempresas instaladas em imóveis residenciais pagam apenas um IPTU. Servidores municipais têm direito à licença paternidade de 30 dias. E os que têm filhos com necessidades especiais podem reduzir sua carga horária. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaespessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, numa areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer, deixar nascer no coração as coisas boas, ver esse mundo girar em volta da lagoa. Nossa gente é feita de voz e a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joaomaespessoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo a nutricionista Camila Bonifácio, que nos ensina a ter uma alimentação mais saudável.
o que devemos evitar, o que deve ser preferência na hora das refeições. A gente está aprendendo um pouco mais no programa de hoje. Eu vou voltar esse bloco falando de tapioca, Camila, porque muita gente incluiu a tapioca, né, e tem como uma boa alimentação. Tem gente já que vai nas calorias e diz que é a mesma coisa do pão e não faz muita diferença. Qual a explicação da tapioca pra gente? Então, a tapioca ela ficou famosa devido ao glúten, que muitas pessoas começaram a dizer que se alimentar sem o glúten ajudaria a emagrecer. E ela não tem. E o glúten Ela a não tem. tapioca não tem o glúten. Já E o o pão pão tem. tem. Exatamente. Só que realmente a farinha de mandioca, que é como se faz a tapioca, ela tem um índice glicêmico bem alto. Então, às vezes, essa troca não é tão benéfica. A gente tem que ver qual o tipo de paciente que está usando, qual o objetivo dele, em que momento ele vai utilizar. Mas tem outros alimentos que a gente possa consumir junto com a tapioca que ajudam a diminuir o índice glicêmico. Então, assim, em calorias, talvez uma tapioca e um pão fossem semelhantes. Mas a gente está falando de dois alimentos diferentes. São diferentes. São absorvidos diferentes, São inclusive. Agora, também depende do tipo do pão. Se vai ser um pão branco ou se vai ser um pão integral. Um pão branco, mais ou menos, eles vão ter a mesma velocidade de absorção. Já um pão integral, a velocidade de absorção dele vai ser mais lenta do que uma tapioca. Isso significa dizer também que o sentimento de saciedade é diferente? O pão vai me saciar por uma manhã inteira e talvez a tapioca não aconteça isso? Falando só do carboidrato, no caso só do pão e só da tapioca, sem levar em consideração o acompanhamento, sim. Um pão integral ele vai lhe dar mais saciedade devido às fibras do que a tapioca. Então explica pra gente essa história de índice glicêmico que você citou aí, pra gente entender o que é que a gente está consumindo e como é que o organismo processa esse alimento. Então, o índice glicêmico é a velocidade de absorção do carboidrato que está sendo consumido. Todo tipo de carboidrato ele vai ter esse índice glicêmico. Alguns têm baixo índice glicêmico, ou seja, a absorção deles são mais lenta. Outros têm médio e outros têm alto índice glicêmico, quando a absorção ocorre de forma mais rápida. E aí existe o índice glicêmico e existe a carga glicêmica, que são um pouco diferentes um do outro. O índice glicêmico, no caso, é a velocidade que aquele carboidrato vai ser absorvido. E, no caso, a carga glicêmica é a quantidade de carboidrato que tem naquela porção. Então, por exemplo, uma melancia, ela tem um índice glicêmico alto, mas a porção que a gente come, quando se faz um cálculozinho, a carga glicêmica é baixa. Então, isso não seria, digamos, para um paciente diabético, que a gente se importa mais com essa velocidade de absorção, não seria tão maléfico a melancia nesse caso, entendeu? A gente tem que sempre dar mais importância à carga glicêmica. Claro que o índice glicêmico também é importante. Para quem vai treinar, para quem vai fazer um exercício físico, por exemplo, acho que a banana tem índice glicêmico alto. Médio. Médio. Na verdade, tem algumas tabelas que diferem, mas a maioria diz médio. Aí, o que é que a gente precisa levar em consideração, por exemplo, para se exercitar? É exatamente um alimento que vai ser absorvido rápido, que vai me dar energia rapidamente para eu poder gastar naquele treino? Isso é levado em consideração quando o nutricionista vai fazer a dieta de uma pessoa, é isso? É levado em consideração, sim, mas também vai depender, na verdade, do horário em que aquela pessoa vai treinar. Se ela vai fazer atividade física e vai comer logo no mesmo horário que vai fazer, então a gente realmente tem que botar algum alimento que seja absorvido de forma mais rápida. Mas se é uma pessoa que tem tempo de se alimentar bem antes, não tem a necessidade dessa velocidade de absorção, entendeu? A gente pode colocar algum alimento que vá ser mais lentificado a essa absorção do carboidrato dele. Bacana. Deixa eu chamar mais fotos aí pra gente comentando. Acho que a gente tem óleo de coco agora, que é tido como uma saída ali para não se consumir tanta margarina ou tanta manteiga nas frituras. Eu, particularmente, acho ruim porque ele coloca gosto em tudo. Um pinguinho de óleo deixa tudo com gosto de coco, né? Isso é verdade. Mas é uma opção boa, Camila? É uma opção boa, sim. Ele é uma gordura saturada, só que ele é uma gordura saturada que a gente chama de triglicerídeo de cadeia média. Então, ele é absorvido rapidamente e rapidamente se transforma em energia. Então, ele é uma ótima opção para substituir a margarina, principalmente, e os óleos vegetais. Tanto o óleo de soja, quanto o óleo de milho, quanto o óleo de canola, quanto o óleo de girassol. Ele é uma melhor opção se comparado a esses outros óleos. Agora, a gente tem que lembrar que não deixa de ser uma gordura. Sim. E que tem quantidade de calorias mais alta. Então, tem que ver moderadamente como vai consumir esse alimento. E também que fritura não deixa de ser ruim. Sim. Então, também não deixar o alimento submerso ali naquela quantidade de óleo. Tem gente que acaba optando pelo azeite, até para fritar um ovo, alguma coisa, achando que é melhor do que a margarina ou a manteiga. O azeite ainda é um pouquinho melhor? Está considerado, né, como o óleo de coco ou não chega a tanto? Não, o azeite, porque na verdade tem muitas pessoas ainda que dizem que o azeite, quando esquenta, ele desnatura. Isso realmente não é verdade.
O que é verdade é que se você deixar ele por muito tempo, em alta temperatura, ele realmente vai desnaturar. Mas se for uma preparação que seja rápida, não tem problema. Na verdade, ele perde algumas substâncias benéficas, mas se você já utiliza o azeite em alguma preparação, como numa salada, não tem problema você usar ele em outra. Tipo, para refogar alguma coisa não tem problema. Ou para fazer um ovo mexido não vai ter problema. E que é uma opção boa. É uma opção consumo boa de azeite também. numa salada diariamente é Com interessante. certeza. Fonte de ômega 3, fonte de ômega 9, indispensável. Você falou em salada, eu me lembrei de uma coisa. A gente escuta muito que um prato colorido é sinal que tem uma boa alimentação. Isso vale mesmo? Vale, a gente tem com que procurar certeza. deixar esse prato colorido mesmo? Com certeza, porque, na verdade, pelas cores é que a gente sabe mais ou menos o tipo de vitamina que tem ali. Então, quanto mais colorido, mais a gente sabe que tem vitaminas e minerais diferentes naquele prato. Bacana. Temos mais fotos aí pra gente comentando os alimentos. Quinoa. O que é exatamente quinoa, Camila? A quinoa, na verdade, ela é semelhante à aveia. Tem a quinoa em grãos e tem a quinoa em flocos. Só que ela tem mais aminoácidos e tem mais algumas vitaminas e alguns minerais que a aveia não possui. E fora que ela também é rica em ômega 3. A quinoa em grãos é a que a gente usa para cozinhar. Tem algumas pessoas que substituem pelo arroz. No caso, em vez de usar o arroz, usa a quinoa, ou às vezes acrescenta mesmo no almoço. E a em flocos é como se fosse uma farinha. Normalmente que a gente coloca em frutas, vitaminas, mas elas são riquíssimas mesmo, são bem completas. É um alimento que pode ser consumido diariamente, por exemplo? Pode. Porque a gente tem E ela hábitos... não tem o glúten, então pessoas que são intolerantes podem consumir. A gente tem hábitos, por exemplo, que são culturais, né? O brasileiro come pão, a maioria dos brasileiros come pão todo dia, arroz, macarrão, feijão. São culturais, né? Se você vai para um outro lado do mundo, para um outro país, o hábito às vezes é do arroz, por exemplo, no Ocidente, no Oriente. As 3 refeições têm alguma coisa que tem arroz. Eu sempre fico tentando entender, né, como essa variedade pode ser prejudicial ou não. Às vezes a gente muda um alimento achando que aquilo não deve ser consumido diariamente, mas é só um hábito, né? Se a gente for estudar a fundo, como a quinoa é algo que pode estar presente a cada dia, né? Pode, com certeza. Claro que tem também a questão da pessoa não se adaptar, estar consumindo diariamente. Tem outros alimentos que a gente possa substituir. Mas se for aquele tipo de pessoa que gosta de consumir todos os dias, não tem problema. Falando do feijão com arroz também, falei em prato colorido ainda agora, ainda são tidos como os queridinhos do brasileiro. De fato, é uma boa alimentação, diariamente, feijão, arroz e o bife que a gente conhece? São o casal completo. O feijão tem um tipo de aminoácido que no arroz não tem, então eles se completam dessa forma. O bife, dependendo da forma de preparação, mas ou uma carne magra, ou um peito de frango, ou um filé de peixe. Essa forma de preparação que você fala, é bom evitar fritar? Isso? É bom evitar as frituras, porque no processo que ocorre a carne submersa no óleo, que ocorre a fritura, são produzidos alguns metabólicos tóxicos para o organismo. Então, a gente sempre pede que seja grelhado ou cozido. Ou até pode, digamos que, pincelar a panela, mas nunca fritar de verdade. Outra coisa também que se fala muito, Camila, é para a gente comer de 3 em 3 horas. Isso vale para todo mundo? Isso vai de organismo para organismo? Como é que se encaixa isso? Não, isso vai de organismo para organismo. Na verdade, a gente gosta de organizar de 3 em 3 horas porque tem a questão da saciedade, que não vai acontecer daquela pessoa comer mais cedo, passar umas 6 horas sem comer, e quando for comer de novo, comer demais. Então, dá para controlar essa saciedade, mas também isso realmente varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que se dá muito bem em comer a cada 4 horas, a cada 5 horas, mas 3 horas é o que a gente mais gosta de usar por essa questão de organização mesmo. Quem só faz 3 refeições diárias, café, almoço e janta, corre esse risco de descontar, como a gente diz, né? E comer um pratão e acaba saindo do ritmo. Exatamente, isso é o que mais acontece. Bacana. Vamos ver mais fotos? O que é que a gente tem aí de alimentos para a gente comentar? Soja, é isso? Isso é o grão da soja, não é isso? Fiquei na dúvida. Bacana. A soja é o seguinte, Camila, eu já li sobre a soja que acho que quase toda a produção nacional hoje é de soja transgênica. Semelhante ao milho também, a gente come cuscuz quase todo dia de milho transgênico, né? Exatamente. Por conta disso, eu vejo alguns médicos, alguns nutricionistas, às vezes, criticando a soja ou o exagero dela, principalmente para homens, porque acho que mexe com alguma questão hormonal. Qual é a sua avaliação aí da soja? Como é que a gente consegue encaixar na alimentação? Então, tanto a soja quanto o milho é um alimento meio complicado, meio da nutrição, porque tem 2 linhas de estudo. Mas ela realmente aumenta a produção de um hormônio feminino, o estrógeno, e por isso que ela é meio que condenada para o uso pelos homens. Principalmente por homens que estão na fase de transição sexual, que estão na maturação sexual. E por serem inflamatórias. Mas
Algumas nutricionistas gostam de utilizar pelo alto teor de proteínas, que ele tem principalmente por pacientes vegetarianos. Outras não gostam por esse lado transgênico, por esse processo inflamatório e por esse lado da questão do hormônio feminino. Explicado aí. A gente tem mais uma foto, acho que agora de sucos detox, que também entra aí para alimentos da moda. Surgem um monte de marcas diferentes no mercado desses tais sucos detox. Serve para quê, afinal, Camila? Eles surgiram, na verdade, com a proposta de emagrecimento, que o marketing surgiu com essa proposta, mas, na verdade, ele só serve para limpar o organismo, digamos, para limpar o fígado. Só que, como a indústria sempre se aproveita do lado bom do alimento para poder aumentar essa parte do comércio, começaram a vender como você fazer uma dieta só de sucos, à base de sucos, e aí você emagreceria. Mas a proposta dele é você utilizar algumas vezes durante o dia só com a proposta de realmente limpar o organismo. Até porque ele vai ser rico em muitas vitaminas e muitos minerais, já que você junta frutas e alguns folhosos nele. Às vezes eu vejo pessoas que postam no Instagram e tal, e falam, em 3 dias baixei 2 quilos ou 3 quilos, às vezes uns valores até altos. Mas eu fico imaginando que aquela pessoa, quando voltar a se alimentar no dia seguinte normal, talvez recupere de volta, né? Ela estava até sem alimento dentro do organismo e talvez não fique pensando aí que é um milagre também, que não é em uma semana que se resolve um problema de obesidade ou de quilos a mais, né? Com certeza, até porque ali aquele peso que ela perdeu, com certeza não foi de gordura, foi de retenção de líquidos. Então, quando ela voltar a se alimentar, quando voltar a ingerir líquidos normais, o peso vai voltar. Mas é bom realmente para dar uma limpeza no fígado. Às vezes, alguns organismos, por consumirem tantos produtos industrializados, acabam precisando dessa limpeza. Mas não para se tornar uma rotina de estar tomando sucos, vivendo à base de sucos. Tem gente que num pós-festas de fim de ano, pós-carnaval, pós alguma coisa, é interessante, então, porque dá essa desintoxicada mesmo. Mas bacana. Não para fazer uma dieta de uma semana. Bacana. Camila, deixa eu te perguntar também sobre leite. Leite também divide opiniões, né? Muitas. Dentro da medicina, dentro da nutrição. Tem gente que condena veementemente, que diz que o leite é da vaca, é para o bezerro, não é para o ser humano, né? Principalmente o leite de vaca. E tem gente que lista muitos benefícios do leite. Como é que a gente consegue colocar o leite na nossa alimentação? O leite é bem complicado. Porque o leite tem a questão da lactose, só que eu diria assim que a lactose não seria um dos maiores problemas do leite. Porque a lactose é só para quem realmente tem alguma intolerância a ela. Se você consome algum produto sem lactose, eles já adicionam a enzima e aí não tem um problema o consumo. O problema do leite, que alguns estudos mostram, é mais a caseína, que é a proteína do leite, que ela é inflamatória para o nosso corpo e isso a longo prazo pode desenvolver algumas patologias. Só que aí é bem complicado, como a soja também tem 2 linhas de estudo. Alguns nutricionistas gostam muito de usar porque tem uma quantidade de proteína boa, tem algumas vitaminas, vitamina D, cálcio, mas aí outros nutricionistas já não gostam porque dizem que a vitamina D e o cálcio desse leite não é tão biodisponível, então também dividem muitas opiniões. Quando o paciente não consegue ficar sem, eu não tenho problema em cortar. Agora, se ele não faz questão de tomar, eu prefiro tirar. Principalmente para alguns pacientes que têm rinite, sinusite, porque o leite é um pouco inflamatório da mucosa, então eu também prefiro tirar. A gente sabe que é uma fonte de cálcio também, né? Aí nesses casos, pessoas que não estão consumindo leite, eu tento colocar outros alimentos que são fontes de cálcio. Couve, espinafre. Tem no mercado brócolis. os produtos sem lactose, queijos, o próprio leite. Isso significa que há um produto ali dentro que anula a lactose ou retiraram em algum processo essa lactose? Como é que funciona? Não, na verdade também a indústria meio que esconde. Um produto, quando ele diz que é sem lactose, na verdade ele não está sem a lactose. Se ele for da vaca, ele não está sem lactose. A única coisa que eles fazem é adicionar a enzima. Essa enzima adicionada no alimento, quando você toma, essa enzima é responsável por digerir a lactose. E aí uma pessoa que seja intolerante não vai ter nenhum tipo de consequência. Bacana demais. Mas a lactose continua lá. Camila, brigadão por todos os esclarecimentos de hoje. Acho que a gente conseguiu passear aí por vários alimentos, ficou bem claro o assunto. E portas sempre abertas aqui para você, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Valeu. Câmara Aberta de hoje termina agora, mas eu lembro que pela internet estamos sempre em contato com você. Pelo Facebook e pelo nosso canal no YouTube. O endereço de ambos é TV Câmara JP. Muito obrigado a você de casa também pela companhia em mais esta edição. E até a próxima, então. Tchau.